Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol para falarmos hoje sobre o São Paulo Futebol Clube, que tem um jogo legal, bacana, contra o Sport Recife no primeiro jogo, né, do segundo turno. O São Paulo começa o campeonato com o Sport Recife e estávamos naquela draga lá que nem ganhamos do Sport, um time que tá praticamente rebaixado. E depois, o Sport foi muito mal e nós também. Agora nós demos uma volta por cima na parada. Para jogar o jogo de terça-feira na Libertadores, o São Paulo vai com um time bastante alterna hoje, bastante modificado. E além de falar do jogo de hoje, que eu acho que até vale a pena um canal de futebol do São Paulo falar do jogo de hoje? Acho que vale, né? Acho que deve valer a pena. Mas eu quero falar também de contratação do Mailton, por exemplo, que está surgindo coisa nova aí para nós discutirmos e falarmos sobre isso. E eu acho que é muito importante mesmo colocar os pingos nos is aí dessa história do Mailton. Vem comigo então, porque vai ser um vídeo muito top, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like aí pra dar aquela moral, se inscreva aqui pra fazer parte desta família que só cresce. E é o melhor de tudo, não é fazer parte de uma família que só cresce, é ficar comigo aqui todo dia, né? Esse é o ponto alto, não é não? Porque pra mim o ponto alto é ficar com você aqui todo dia. Tamo junto então. Gente, olha só, deixa eu começar aqui falando sobre esse Mailton, porque vale a pena. Ou falo do jogo. Não, fala do jogo primeiro, né? Hoje é mais importante falar do jogo. O Mailton é pra amanhã. Hoje vamos falar do jogo, mas eu vou falar do Mailton também. Ó, o jogo é às 18h30. Para os mais íntimos, 6h30, né? 6h30 da tarde e da noite. Agora eu quero ver se falar se é 6h30 da tarde ou da noite. Mas é noite. 6 da tarde e da noite eu não sei. O jogo vai rolar lá, na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco, Recife, Brasil, praias nordestinas, onde o São Paulo não vai encarar aquele calor, porque estamos no inverno, ainda bem, né? E aí vai jogar à noite também. E o time do Sport, ele vem bastante complicado, o time do Sport, né? Ele é um time que até teve uma vitória agora, só que o técnico quer ganhar, tal, eles mudaram o técnico, afastaram alguns jogadores, e o Gonçalo Paciência, o Pablo Felipe, os caras não aparecem aqui pra jogar. O Léo Pereira tirou a posição daquele lá que era do São Bernardo e do Corinthians, lá, como é que chama? Barleta, tirou a posição do Barleta, então é um time modificado que tenta hoje com o Lucas Lima fazer história, né? Eles querem com o Lucas Lima tentar articular ali, Derek Lacerda, Léo Pereira e o Mateuzinho, pra fazer um ataque no São Paulo. Qual que é o ponto positivo do Sport? É que ele joga em casa e vem pra cima do São Paulo. Qual que é o ponto positivo do São Paulo? É o sistema de 3 zagueiros que está pronto pra pegar uma suposta tática de 4-3-3 do adversário. É claro que se você pensar na realidade do Sport, os caras vão abrir 2 pontas, né? Robin Ribéry, Mané e Salah e colocar o time pra correr. Não vai fazer também. Eles vão fazer no futebol tentando alguma coisa de contra-ataque, só que o São Paulo, ele com esse sistema de 3 zagueiros, a dificuldade do São Paulo não é se defender contra time assim, é de fazer gols. E aí o São Paulo vai tentar fazer os gols, tentar dar um contra-ataque hoje. Mas o Sport, é verdade, pro Sport, doa quem doer, é que o Sport tá em maus lençóis hoje, hein? Não tá fácil pro Sport, não. Só que o São Paulo vem bastante modificado, né? O São Paulo, ele conta com as ausências hoje óbvias do Caleri, Oscar, Luiz Gustavo, aqueles caras que pegaram, assim, as contusões e problemas a perder de vista. Mas o Lucas Moura já voltou. E o ponto interessante do caso Lucas Moura é que o Lucas, ele quer jogar. Então você fala assim, peraí, quer jogar da Libertadores. Então ele coloca no contra o Sport hoje ou nem põe? Poupa, o que você faria? Você quer colocar o Lucas Moura contra o Atlético Nacional terça-feira na Libertadores no Morumbi. Você quer pôr? Lucas Moura tem que jogar, beleza? Todo mundo de comum acordo? Sim, estamos juntos. Agora o Lucas tem que jogar. E hoje, o que você faz? Você poupa mais um jogo e opta por ele vir sem ritmo nenhum contra o Atlético Nacional? Ou você coloca ele pra jogar hoje pra ele ganhar ritmo e poder ali se machucar? É claro que se ele for se machucar hoje, um cara que tá há 5 meses parado, se o Lucas for se machucar hoje, ele é um cara que tá muito mais pra um jogador de vidro do que de um jogador de verdade, né? E aí, é claro que o Lucas, ele tem que ter uma volta devagar, gradativa, uma melhora constante sempre para pegar ali o mata-mata da Libertadores e jogar num momento muito mais crucial da tabela. Por outro lado, ele precisa de ritmo para jogar com o Atlético Nacional. Então ele deve aparecer para jogar hoje.
O GE, ele coloca uma escalação aqui que ela tá mais ou menos estranha aqui, tá? Lá no GE da Globo. O GE da Globo, dificilmente, eles ficam errando em informações, né? É aquilo que eu sempre falo. Quando o GE, a Globo lá, eles ligam lá pro time, falam assim, ô, me passa aí uma provável. Não é o Juba aqui ligando, não é o Tidico lá, não é o... né? Quem tá ligando agora não é o Birner. Tô zoando, Birner. Tô brincando. Não é o Juba, não é o Tidico, né? Ligou lá. A Globo, os caras pegam, não, vem cá, o time vai ser mais ou menos isso aqui. E a Globo nos entrega uma parcial, que é uma provável, que é o Yang no gol. E aqui o Yang no gol é um dos pontos altos de interesse nesse jogo. O Yang é um goleiro de 2 metros e pouco de altura, um gigantão ali que pode fazer história no São Paulo. Tem a idade da equipe de base ainda, 22, 23, 21, 20 e pouquinho, 20 baixo ali, que joga o Yang, que tem. E ele é um cara que os São Paulinos estão esperando que ele seja um grande goleiro, que ele seja um cara para fazer história no São Paulo, considerando que o São Paulo tem esse jeito ridículo de contratar goleiro, e eu falo um jeito ridículo com bastante... não é com ironia, é com bastante tristeza, cara. O São Paulo tem um jeito ridículo de trazer goleiro, né? Se o Rui Costa não tivesse trabalhado com o Rafael lá em Minas, o Rafael não seria goleiro do São Paulo. Então é ridículo de pensar que recentemente, com a nova gestão, tivemos o Jandrei e o Felipe Alves. É ridículo de pensar que com a gestão passada tivemos aí o Sidão, sabe? E o Denis e o Renan Ribeiro. Então é sempre ridículo. O Jean, goleiro. E aí tivemos o Volpe nesse inteirinho, que vai saber, né? Quem que gostou do Thiago Volpe. É um bom goleiro até, mas, sabe, toma uns frangos ali que você fala. Parecia o Zete, né? O Volpe. Pegava pênalti, fazia milagre. Você fala, nossa, que goleirão, cara. Daí a pouco ele toma um frango. Fala, pelo amor de Deus, o Zete tomando frango não é normal, né? O Volpe tomava. Então foi sempre essa questão. Agora jogar o goleiro Yang, poxa, fica muito louco de pensar. E aí a zaga provável do GE vem com Alan Franco, Igão e Sabino. Então olha só, Alan Franco titular, Sabino, com a boleira machucado, né? Sabino titular. E o Igão da equipe de base que tirou a vaga aqui do Ferrarese. Então peraí, vamos interpretar uma coisa aqui. O Ferrarese é o único que saiu e foi poupado. O Alan Franco não precisa ser poupado para terça. O Sabino não precisa ser poupado para terça. Somente o goleiro foi poupado para terça. Agora o Alan Franco e o Sabino podem colocar lá? Duvido muito que os dois aqui joguem. Um talvez jogue, o Alan Franco ou o Sabino. Os dois eu acho dificílimo. A dupla de volantes do meio campo ali vem com Luan e Pablo Maia. E isso aqui é provável mesmo. Luan e Pablo Maia fazendo a dupla de volantes. O Alisson, que poderia ser um volante, ele vem jogando pelo São Paulo, né? O Alisson tá jogando normal, tá jogando, então ele pode também ser poupado aqui. E aí você tem Luan e Pablo Maia, são dois volantes reservas hoje. Reservas de Bobadilla e Marcos Antônio. Então é muito possível que a dupla de volantes hoje seja Luan e Pablo Maia. E aqui vem a equipe de base. E agora eu falarei mais 3 caras da equipe de base, que é muito da hora de pensar. É muito da hora mesmo. Vou falar logo 3. Então eu já falei aqui. Yang base, Igão base. Os dois vão jogar. Pablo Maia base, Luan base. E agora eu falarei mais 3 aqui tranquilo. Já são 4 com 3, 7. Vem comigo então. Deixa eu te passar a vinheta pra você descansar enquanto eu dou essa golada aqui no brabo aqui. Vamos lá. Meus amigos, então é o seguinte aqui, vamos lá. Depois do Luan e Pablo Maia, Patrick Lanza e Mike, compondo as alas do time do São Paulo. O Patrick Lanza entrou bem no último jogo do São Paulo pela lateral esquerda, quando ele pegou o lugar do Enzo Dias. Ele entrou muito bem, viu? Ele jogou, ele foi pra frente, chutou bola pro gol, ele tentou dar assistência, ele usou de desarme atrás, ele fez jogada que ele saiu jogando no aperto, desafogando ali o São Paulo. Eu achei legal o Patrick Lanza. Diria que esse jogo com o Crespo foi talvez o melhor jogo do Patrick Lanza com a camisa do São Paulo profissional. E é legal de pensar nisso também, né? Porque o Patrick Lanza é um jogador que, assim como todo mundo piorou com o Zubeldia, pode ser que o Patrick Lanza não tenha tido chance porque o Zubeldia não conseguia extrair nada de ninguém. Será que a melhora do Luciano, a melhora, sei lá, aí vai, quem mais que melhorou? Luciano, teve aí o Marcos Antônio, Bobadilla. Será que essa melhora, o Wendel? Será que essa melhora também do Crespo, junto com os jogadores, não vem também para o Patrick Lanza? Eu acho que pode ser, porque o Patrick Lanza é um jogador que nas seleções da equipe de base sempre joga. Então dá hora de pensar. O Mike é o lateral direito. Hoje o Mike vai ter o Sport lá, que é uma prova de fogo, porque apesar do Sport estar muito mal, é lá
não é um jogo simples, e o Mike vai ter os 90 minutos para jogar e ter que ser protagonista. Hoje é um time reserva, ele tem que ser protagonista. Então é outro cara da equipe de base. E o meio é o Rodriguinho. Rodriguinho que também tem dado o que falar e jogado muita bola quando entra no time de São Paulo. E agora o Rodriguinho entra como titular, sem ter a sombra de Lucas, Oscar, Alisson, ele vai jogar de titular e muito provavelmente os 90 minutos. Ele vai ter essa chance. Boa sorte pro Rodriguinho e que ele dê certo também. E o ataque da provável tá com o André Silva e Ferreirinha. Pode ser. Cara, acho difícil esses dois caras jogarem. Eu iria muito mais aqui, se eu fosse o chutar, eu iria muito mais que o Crespo vai entrar com o Tapia, tranquilo, Tapia, e também deve entrar com... Aí pode ser o Ferreirinha, pode ser o André Silva, porque o Lucas Moura voltou. Então, se o Crespo tiver com a ideia de jogar no próximo jogo de terça, na Libertadores, com o Ferreirinha e Luciano, e o reserva é o Lucas Moura, aí é André Silva e Tapia. Se ele quiser colocar Lucas Moura e Luciano com Ferreirinha reserva, o André Silva talvez jogue. Então é possível que o André Silva jogue. Mas eu duvido que seja com o Ferreirinha como tá aqui na PGE. E deve ser com o Tapia. Aí o ataque seria Tapia e André Silva. Acredito plenamente que vai ser esse time. Se o Tapia não entrar hoje titular, é porque o Tapia ele não é bom. Ele é muito daquela expectativa inicial do São Paulino. Tomara que não. Tomara que ele seja bom e seja da confiança do Crespo. Se o Crespo não colocar o cara nem hoje, aí complicou. E acho que o Tapia ele vai ser uma decepção se não entrar jogando hoje. Uma pena, né? E é prematuro dizer isso também. Olha só, Mailton é o jogador do time do São Paulo. O Mailton é o jogador do time da Chapecoense, que é do Metalist, né? O jornalista Jorge Nicola, ele pegou aqui e ele coloca que o que aconteceu com o Mailton, por que o São Paulo não conseguiu contratar ele ainda junto ao Metalist. Se você for ver a história, o Metalist ele deve para o São Paulo 800 mil euros. E essa dívida que ele tem com o São Paulo, ele tomou um transfer ban, porque o São Paulo acionou a FIFA, eles não pagaram e aí a FIFA deu um transfer ban nos caras. Aí você fala, peraí, cara, o cara tá com o transfer ban, deve pro São Paulo e não quer liberar o lateral que tá na Chapecoense. Porque uma coisa era o Mailton jogando titular do Metalist, né? Você vai no Metalist e o cara tá voando lá. Você falou, eu quero esse jogador aí. Os caras, não, tô usando. O jogador é meu. Eu não vou te mandar meu melhor jogador. Tipo isso. É normal, né? Ah, mas você me deve. Não interessa. É meu jogador aqui, é meu craque. Vamos pensar aqui, vai. É mais ou menos ir buscar aí o Caio Jorge do Cruzeiro. Você falou, manda o Caio Jorge. Os caras, não, eu tô usando. Manda o Dineno, então não, o Dineno eu te empresto. Tipo isso. O Caio Jorge não. Então, se você chegasse pro Metalist, o Maio tá voando. Ô, presta o cara, não. Agora o cara tá na Chapecoense. Sabe, o cara é brasileiro, tá na Chapecoense, o Metalista deve nem saber quem é o cara mais. Deve nem lembrar que tem o jogador. Lembrou porque o São Paulo ligou lá, ô, empresta aí. Os caras São Paulo? Não, pra você eu não empresto. E por que isso aí? Porque quando teve a transação do Paulinho Boia, o Paulinho Boia, segundo o Jorge Nicola, que ele deu como informação exclusiva, o Paulinho Boia chegou lá com tuberculose, sabe, tossido, e passou mal e coisa e tal. Tem uma discussão que ele pegou o frio de lá e tal, mas uma diz que o São Paulo mandou o cara lá com problema de saúde já. E ele nem jogou lá no Metalist. Aí quando deu o problema Ucrânia e Rússia, aí ele acionou a cláusula de guerra e ele saiu, foi embora. Então ele nunca jogou pelo Metalist. O Metalist pé da vida falou, pô, mandaram o cara bichado pra cá, depois explodiu, o cara foi embora, e aí eu perdi o cara, e agora eu tô devendo e tomei um transfer ban. Então eles ficaram bravos com o São Paulo. Eles gostariam que o São Paulo tivesse entendido, isso aqui é coisa minha, tá? Eles gostariam que o São Paulo tivesse entendido melhor a situação deles. Tipo assim, ô São Paulo, você mandou o cara pra cá bichado. Você mandou o cara pra cá doente. Deu uma guerra aqui, o cara perdeu o cara. Me alivia aí, vamos. E o São Paulo foi no transfer ban. Foi na FIFA e o caramba. Então o São Paulo também cometeu um erro aí, né? É claro que o São Paulo tem o direito de receber, é óbvio. Mas o São Paulo também é mal pagador. Também demora pra pagar os outros aí em algumas situações, como do Rato, por exemplo, que os caras reclamavam que não recebiam o Rato, lembra disso? Lá do Vitória. Tem várias situações que podem envolver esse tipo de coisa. E o São Paulo poderia ter conduzido diferente, talvez. Tipo assim, ferrou um time na justiça por causa de 800 mil euros. 800 mil? Não dá 1 milhão, sabe, de reais. De reais dá. 5 milhões aí, praticamente, de reais. O São Paulo foi lá e ferrou o Metalist. E aí eu acho que deveria ter tido uma conversa. Logo na oportunidade. Já que você vai
Não vai me pagar o Paulinho Boy? Manda pra cá então, talvez esse Mailton aí. Coisas assim. Os caras do São Paulo não fizeram, acionaram o Metalista e o Metalista tá pé da vida com o São Paulo. Essa é a informação. Será que vem? Eu acho que ainda vem. Porque o jogador é aqui do Brasil, não tá nem jogando com os caras. Vamos esperar, mas a informação do Nicola é pertinente e vale a pena discutir. Vamos, São Paulo? Vamos, São Paulo, então. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!